Bom dia, gente. Muito bom estar aqui nessa manhã com vocês. Vocês estão me ouvindo? De boa? Tá, Massa. tá. Tá bem interessante. Eu acredito que a gente deu a volta por cima, sabe? Nossas famílias e nossos amigos não vão morrer de fome nesse momento, sabe? A gente conseguiu grandes parcerias para estar abastecendo as famílias, principalmente as famílias desempregadas, sabe? Mas o desafio maior no momento é fazer com que o povo da periferia entenda que o Covid é sério e mata, porque as igrejas evangélicas estão funcionando, os bares estão funcionando. Isso, assim, eu falo até sem julgar, porque se você tem um empreendimento na favela, uma igreja, ou um bar, ou uma lanchonete, ou alguma coisa, se você fica 15 dias, 30 dias sem abrir, você quebra, sabe? Então, eu acho que antes da gente ter toda essa discussão de Covid e outras discussões que já são pauta para se falar na favela, por exemplo, empoderamento. Não tem como a gente falar de empoderamento sem falar de grana, sabe? Porque senão eu não vou ter grana para pegar um ônibus para ir no centro fazer uma reunião sobre empoderamento. Então, o objetivo da favelinha é geração de oportunidade e renda, né? Oportunidade porque depois, quando eu contar minha história, vocês vão ver, quando eu decidi fazer o Centro Cultural lá da favelinha, eu estava revoltado que só sobrava para a periferia sempre o subemprego, né? Será que todo mundo da periferia sonha em ser repositor de supermercado, ser caixa de supermercado, ser diarista, ser pedreiro, ser traficante? Nada contra. Oi, Ames, parece que travou aqui a gravação, mas está retornando. Começou de novo. Vamos lá. Continua, cara. Deu uma travada, mas pode se travar alguma coisa que eu tento destravar. Massa. Mas, enfim, no resumo, a gente está atendendo 12 mil famílias aqui no aglomerado da Serra. Para quem não sabe, o aglomerado da Serra é o maior aglomerado de favelas de Belo Horizonte. É o terceiro maior aglomerado da América Latina, tanto em extensão quanto em população por metro quadrado, sabe? E estamos fazendo um trabalho bem bonito, né? Estão sendo entregues 2 mil marmitas por dia, marmitas para pessoas em situação de rua, para pessoas idosas, pessoas com alguma mobilidade reduzida, porque a gente também está entregando cesta básica, né? Mas não adianta a gente entregar cesta básica assim para alguma pessoa que mora sozinha, por exemplo, e já tem uma idade ali avançada, né? Ou dar cesta básica para alguém que está em situação de rua, né? E tal. Mas está bem bonito, a gente está fazendo isso em parceria com a Associação de Moradores da Vila Santana do Cafezal, que quem manda é a Kika é uma mulher a ser estudada, a Kika é um anjo, assim, sabe? Ela é produtora também do Baile da Serra, que é o maior baile funk que tem em Belo Horizonte, e esse baile é com alvará, né? É um baile autorizado pela prefeitura, e é tudo certinho, tudo nos conformes, assim, mas é um baile funk de favela, dentro da favela. Enfim, a gente está com parceria com o Unibanco, também fizemos parceria já nessa pandemia com Havaianas, a gente distribuiu mais de 20 mil pares de Havaianas dentro da comunidade. Eles também mandaram, além de Havaianas, leite em pó, desinfetante, sabonete, Protex e tudo mais. E tá assim, tá bem bonito, sabe? A gente tá de fome, não morre, sabe? A minha preocupação maior no momento mesmo é fazer com que o povo entenda que é o momento de ficar dentro de casa, né? E não ficar na rua e tal. Pois Cadu. Então, vocês estão trabalhando também num convencimento da população lá em volta de vocês. E hoje a gente vê nos órgãos governamentais, assim, nos poderes, a gente vê que de um lado pede para ficar em casa, de outro pede para abrir o comércio. Como é que as pessoas estão escutando isso lá? Isso está interferindo? Está tornando a situação mais difícil? Fala um pouquinho disso para a gente.
Ó, nos primeiros dias de pandemia, eu senti que a população estava assustada e respeitando, assim, a maior parte estava respeitando. Assim que Bolsonaro fez aquela declaração, aquele depoimento da gripezinha, que, né, a economia não podia parar e tal, eu senti que a população foi muito para a rua, sabe? E, querendo ou não, assim, eu sinto que, sem falar de direita e de esquerda nesse momento e tal, mas eu sinto que o povo da favela, boa parte é Bolsonaro, sabe? Porque boa parte está na igreja evangélica, né? Talvez 50% ou mais, e às vezes essas igrejas estão com uma visão um pouco distorcida, assim. Eu falo isso com propriedade porque eu tive a oportunidade não sei se foi esse ano, no final do ano passado, de ir numa igreja evangélica para fazer uma espécie de batismo, né, de uma criança que era do centro cultural. Eles falam que é consagração, né? E a pastora, num determinado momento, soltou uma bomba bem assim. Gente, é para a gente tomar muito cuidado com três religiões: o islamismo, o comunismo e o socialismo, sabe? E assim, da onde que ela tirou essa informação? Parece que naquele momento ela leu num papelzinho, não sei se foi uma ordem de cima para baixo, né, para a galera falar. Então, essa discussão do que é comunismo, do que não é, do que Bolsonaro está fazendo, sabe? Quem mandou matar Marielle, tipo assim, isso não entra na favela, sabe? E eu tô falando no macro, né? No micro, a gente tem nossas bolhas ali, a galera da cultura, tem a galera, né, da resistência ali do Congado, das guardas de Congado, tem várias pessoas que estão nessa discussão, mas o macro mesmo, sabe? Falando da periferia em geral, essas discussões não entram, é algo assim super superficial, é bem superficial mesmo, sabe? E a informação que chega, muitas das vezes, eu não sei como explicar isso, mas parece que não é uma informação assim que é feita para essa população específica entender e digerir, sabe? Mas enfim, né? Eu acho que é um desafio. A gente mesmo, assim, na favelinha, a gente é muito considerado tipo inimigo da igreja, né? Para eles nós somos muito maconheiro, macumbeiro, viado, sapatão, né? Porque é um projeto, assim, só coisa boa, né? Mas é um projeto que de Isso. fato agrega, né, as pessoas, assim. Eu acho que talvez é um momento legal agora de eu falar do que é a favelinha, né, para quem não conhece. Pode ser? Segue. Vai lá. Massa. Então, gente, eu tenho 29 anos e sou envolvido com a cultura desde muito pequenininho. Eu vou contar rapidinho um pouco da minha história antes da favelinha e depois o que a gente aprontou até a pandemia. Comecei a cantar rap muito cedo e aqui em Belo Horizonte tem uma plataforma maravilhosa que é o Duelo de MCs, que é o encontro das juventudes do hip hop debaixo de um viaduto. E isso tomou uma proporção muito grande há 12 anos atrás e eu tive o privilégio e a honra de fazer parte dessa primeira geração dos MCs, do Duelo de MCs. Eu não era um MC muito bom, eu mais perdia, na verdade, do que ganhava as batalhas de rima improvisada, né? Mas o povo gostava ali da minha carisma, né, e tal. Daí, logo eu criei um evento que chamava Sarau Vira-Lata, que era o encontro de poetas que não precisava ser uma batalha e não precisava ser improviso. Você podia, né, recitar uma poesia ali, e era bem interessante que era itinerante esse movimento. De cada 15 dias a gente estava numa praça diferente de Belo Horizonte, ou num museu, ou na porta de um museu, na porta da prefeitura, às vezes tinha esse caráter político também. E era um movimento lindo, durou de 2011 a 2015, a gente juntava ali 600 a 1.000 jovens, mais ou menos, por edição, e não tinha amplificação de som. A gente só reunia os jovens para falar e ouvir poesia. Às vezes a polícia ia e falava: que é isso? Tem alvará? A gente precisa de alvará para falar poesia, né? E tal. Por conta dessa poesia, eu entrei para o Giramundo, Teatro de Bonecos, que é uma companhia tradicionalíssima aqui de Belo Horizonte, né? Eu entrei para escrever. Oi? Conhecemos.
Ah, que lindo. Eu entrei para fazer, né, uma trilha sonora e mais tarde entrei para o elenco de marionetistas também. Daí eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro fazendo teatro e eu tinha minha carreira de rap também. Então, quando eu acabava o teatro, eu ia para as batalhas de MCs, naqueles movimentos mais undergrounds das cidades do Brasil onde eu estava. E sempre tem uma vírgula, né? Um porquê ali. Ali eu estava muito jovem, tinha uns 22, 23, não tenho filho, sabe? Não tenho, assim, obrigações financeiras, né? Então, hoje em dia tenho, né? Com esse projeto gigante. Mas na época ali eu estava bem... Ganhava dinheiro para viver a vida de um jovem, né? Só que eu me sentia muito frustrado, porque quando eu voltava para a comunidade, eu batia com aquilo que eu falei no início. Dos jovens da minha comunidade, alguns até mais talentosos do que eu, a maioria, na verdade, e tendo que se submeter a subempregos não por vontade, mas por necessidade, sabe? E isso, assim, em todas as áreas, não só a galera que queria trabalhar com cultura, a galera que queria trabalhar com esporte, a galera que queria trabalhar com medicina, por exemplo, aí era mais distante ainda, sabe? Pessoas que poderiam ser médicos e médicas maravilhosas, tendo que ser diarista. Mais uma vez, gente, nada contra nenhum tipo dessas profissões, sabe? Mas é tão doído, né? Você pensar que a pessoa tornou diarista, sendo que ela poderia ser um médico, um psicólogo, um dentista, um jogador de futebol, um astronauta, um piloto de Fórmula 1, sabe, uma atriz, sabe, enfim. E isso estava me frustrando muito, e principalmente também essa onda da juventude, dos meninos da minha idade querer, não querer, né, acabar se envolvendo com tráfico. Daí eu aluguei um espaço de 6 por 8 metros quadrados para fazer uma biblioteca e dar oficinas de rap. Em janeiro de 2015, eu fiz um evento para lançar um desses jovens da oficina de rap e foram mais de 1.000 pessoas nesse lugar onde caberiam 50 pessoas confortáveis. Daí a gente viu que tinha a oportunidade de transformar aquilo num centro cultural. Aí abriram-se as oficinas. Hoje em dia nós temos 16 oficinas por semana, essas oficinas são ministradas por voluntários. São oficinas de rap, inglês, espanhol, capoeira, balé, artesanato, teatro, passinho, yoga, pilates e artesanato para as mamães. As mamães já começam a semana bem namastê, fazendo yoga dentro da favela, isso é maravilhoso. E, enfim, tem essas 16 oficinas. E eu sou muito empreendedor desde cedo, assim. O dinheiro na minha vida foi um alvará de soltura, assim, sabe? Porque minha família é maravilhosa, nunca impediu a gente de fazer nada, nem eu, nem meus irmãos. Tem uma renca de irmão adotado, sabe? Minha mãe é cismãezona, coração gigante. Mas minha família sempre foi muito pobre, assim, sabe? A gente não chegou a passar necessidade, mas teve uma época que a comida na minha casa era regrada, sabe? A gente... Na verdade, fico até um pouco emocionado de lembrar disso, assim. Mas, enfim, a gente teve uma infância muito massa, sabe? Mas num determinado momento ali da infância, a gente tinha comida regrada em casa, sabe? E isso doía muito, né? Porque a gente não entendia. E todo mundo criança, né? E tal. Tinha que comer meio pão. Porque isso aí que você... Ó, voltou a gravar. Então, isso que você está falando, né? Dessas dificuldades, né? Eu acho que hoje parece que te ajudaram muito, né? Porque, assim, quando chegou a pandemia, vocês tiveram uma história com as máscaras, Aham. que foi muito bonita, assim, né? Ela começou, não era uma intenção de vender máscaras, e vocês nem sabiam onde ia dar essa história, né? Porque, além de vender, eu mesmo comprei, o motoboy chegava aqui e eu comprei várias vezes e muitas pessoas me pediram indicação e eu passei os telefones, os contatos, né, para as pessoas, mas ele chegava aqui com o baú lotado para entrega, né? Quase não cabia máscara. E
foi algo que surgiu, assim, da dificuldade de não ter as oficinas, de não ter os shows, de ter os shows desmarcados, né? Não ter os produtos lá da favelinha, nem remédio favelinha para vender, né? Porque também você fechou o ponto de venda. Conta um pouquinho das máscaras, assim, que acabou que a imagem, isso que eu acho mais importante, a imagem, né, além de ajudar as pessoas com máscaras lindas, a imagem das máscaras, as fotos que vocês fizeram de pessoas daí, rodou o mundo, né? Fala um pouquinho para a gente disso. Aham. Vamos para a Deixa eu só alegria.